irmãos, inicialmente, para nós vermos o texto e começarmos a vislumbrar o que estava acontecendo ali em Filipos e o que estava acontecendo enquanto Paulo escreve esta carta. Vamos ler dos versos de 1 a 11, no capítulo 1 de Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra e agora pedimos que neste tempo em que vamos expor ou começarmos a expor esta carta, pedimos que o Senhor nos conduza a todo o entendimento de toda a verdade contida neste livro, que a sabedoria do Espírito do Senhor seja sobre nós, a fim de que compreendamos essas verdades, de maneira que elas sejam práticas para as nossas vidas. Nos leve, ó Deus, cada dia a conhecer mais e mais do Senhor, e desta forma, ó Pai, possamos também andar mais e mais com o Senhor e para a glória do Senhor. Abençoa-nos nesta noite, fala ao meu coração, fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Hoje em dia, as pessoas são consumidas pela busca insaciável de felicidade. Livros de autoajuda, palestrantes motivacionais, colunistas com seus conselhos pretendem oferecer a chave para a felicidade. Mas muitas pessoas permanecem com a porta da felicidade fechada e assim são incapazes ou se sentem incapazes de controlar as circunstâncias e encontram-se cada vez mais controladas por elas. Quando o trabalho ou o relacionamento ou a casa, ou no caso dos cristãos a igreja, não os fazem felizes ou não os tornam felizes, eles abandonam e procuram algo novo. Se a igreja não está me fazendo feliz, então eu vou procurar outra que me faça feliz. Se o meu relacionamento não me faz feliz, procuro outro que me faz feliz. Se meu trabalho não me faz feliz, então procuro alguma coisa que substitua isso. E na grande corrida da vida, parece que nunca conseguem alcançar ao menos uma medalha de bronze nessa corrida desenfreada em busca dessa felicidade. E às vezes inutilmente as pessoas perseguem essa felicidade através do prazer e da autossatisfação, e elas acabam, na verdade, se desiludindo com a vida, e assim como expressa o pregador de Eclesiastes,
elas ficam na mesma situação do pregador: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas se a felicidade, esse forte sentimento de prazer e emoção, é uma ilusão, a verdadeira alegria não é uma ilusão. A alegria bíblica, a firme convicção de que Deus soberanamente controla os acontecimentos da vida, para o bem dos fiéis, para a glória do nome de Deus, essa alegria está acessível, essa alegria está disponível a todos aqueles que se achegam a Ele e lhe obedecem. A verdadeira alegria que o crente pode experimentar, ou que a pessoa pode experimentar, é estar em Cristo e obedecê-lo, e viver para a sua glória. Na verdade, irmãos, Deus exige que os crentes sejam alegres. Deus exige que os crentes sejam alegres. Só dá uma olhadinha em Filipenses aqui mesmo, capítulo 2, versículo 18. Paulo diz: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. No capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Capítulo 4, versículo 4, novamente, Paulo vai dizer: alegrem-se no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. A alegria deve fazer parte da vida do cristão. Não estou falando, irmãos, de uma alegria forçada, onde você está sorrindo para todo mundo, mas aquela alegria do interior, aquela alegria que vem do Senhor, aquela alegria de saber que eu estou com Ele, deve fazer parte da nossa vida. E essa alegria divina é o tema de Filipenses. É o tema de Filipenses. Essa palavra alegria, ou alegrai-vos, ela aparece 16 vezes nos 4 capítulos de Filipenses. 16 vezes. Em 4 capítulos a palavra alegria, ou os seus cognatos, aparecem nesta carta. Às vezes vai aparecer alegria, alegrai-vos, alegrem-se, mas no termo grego, apesar de às vezes nem sempre ser o mesmo, mas é sempre os cognatos, ou seja, palavras semelhantes que envolvem o que dizem de alegria em várias formas verbais. É interessante, irmãos, que Paulo está escrevendo para falar de alegria, mas a circunstância do escritor, Paulo, não é uma circunstância tão boa assim quanto pudéssemos imaginar para alguém que vai falar de alegria. Paulo escreve aos destinatários dessa breve epístola em um dos momentos, não dos melhores momentos para falar de felicidade ou de alegria. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta à sua amada congregação em Filipos, ele era um prisioneiro em Roma. Paulo não estava no Caribe curtindo férias e falou: vou mandar uma carta para os meus irmãos lá de Filipos, Paulo não estava na praia tomando um solzinho bem tranquilo, bronzeando-se, comendo um camarão, alguma coisa assim, e ele fala: bom, que gostoso estar aqui, vou falar de alegria, vou falar de felicidade, porque eu estou bem. Não, Paulo está preso. Paulo está preso em Roma, aguardando o julgamento. É nesse momento que Paulo, ou nessa circunstância, que Paulo está escrevendo sobre alegria para essa igreja. Na verdade, irmãos, desde a conversão de Paulo, toda a sua vida foi uma vida tumultuada, por assim dizer. Pelo menos nós lemos a história de Paulo, quando a gente olha em Atos dos Apóstolos, tudo começa com a sua conversão dramática na estrada de Damasco,
3 décadas antes dele escrever essa carta. Então 30 anos se passaram desde a conversão de Paulo até a escrita desta carta aos Filipenses. Note que Paulo, logo quando ele se converteu, quando ele foi trazido pelo Espírito do Senhor para o Senhor, note que Paulo, ele passa logo de cara, ele fica cego. Logo na sua conversão, Paulo fica cego. Já fica 3 dias sem enxergar absolutamente nada. Já começa assim a vida cristã de Paulo, né? Já começa, é interessante, né? Cai a cegueira espiritual, mas vem a cegueira da sua visão. Ele não enxerga nada, ele fica cego, né? Não sei se aquela luz foi muito forte, alguma coisa assim. E parece-me que ao olhar por todas as escritas de Paulo, parece que ele fica com um problema de visão por toda a sua vida. E o médico dele era Lucas. Não sei se Lucas era o oftalmo, viu, Flávio? Mas Lucas é o médico que vai acompanhar Paulo, a vida inteira, né? E Paulo vai ter sérios problemas. Eu não lembro se é Tessalonicenses, que Paulo escreve: veja com que grandes letras vos escrevo. E parece que ele escreve de uma maneira grande, porque ele mesmo não conseguia enxergar aquilo que ele estava escrevendo de maneira tão correta. Então, há várias situações que vão mostrar isso na vida de Paulo. E depois de Paulo se converter, Paulo enfrenta inúmeros momentos difíceis. Ninguém esperava que nessa vida difícil ele pudesse falar de alegria. Veja algumas coisas, irmãos. Paulo enfrentou uma oposição feroz e implacável, tanto da parte dos pagãos incrédulos quanto dos judeus. Isso está lá em 2 Coríntios 11. Imediatamente após a sua conversão, Paulo pregava de forma corajosa e destemida o Evangelho. Paulo desperta a ira da população judaica de Damasco e procuram matá-lo. Ele tem que fugir descendo por uma muralha da cidade à noite em uma cesta. Isso está lá em Atos 9, 20 a 25. Mais tarde, Paulo é forçado a fugir de Icônio, Atos 14, 5 e 6. Em Atos 14, 19, Paulo é apedrejado e deixado para morrer em Listra. Em Atos 16, nós lemos que Paulo foi espancado e jogado na prisão. Paulo foi forçado em Tessalônica, depois da sua pregação que provocou um tumulto, também ele foi forçado a fugir de Tessalônica. Paulo passou de lá para Bereia, onde também foi forçado a fugir, Atos 17, 13 e 14. Ele foi desmoralizado e ridicularizado pelos filósofos gregos em Atenas, Atos 17, 16 a 34. Ele foi arrastado diante do procônsul romano em Corinto, Atos 18, 12 a 17. Ele enfrentou a oposição judaica, Atos 19, 9, e os tumultos dos gentios em Éfeso, Atos 19, 21. E quando estava prestes a navegar da Grécia para a Palestina, houve uma conspiração judaica contra a sua vida, que o obrigou a mudar seus planos de viagem. Isso está lá em Atos 20, versículo 3. No caminho para Jerusalém, ele se reúne com os anciãos de Éfeso em Mileto, e ele fala: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Esse é o homem que está escrevendo sobre alegria. Este é o homem que está escrevendo sobre alegria. Mas não para por aí, não, irmãos. Quando ele chega em Jerusalém e ele vai para o templo, os judeus o reconhecem. Ele é espancado pela multidão mais uma vez. Mais uma vez Paulo é espancado. E ele é salvo da morte pelos soldados romanos que chegaram e prenderam ele. Está lá em Atos 21. Paulo ficou em Jerusalém sob a custódia romana, e os judeus então se prepararam uma conspiração para matar Paulo. E quando o comandante ficou sabendo que eles estavam conspirando para matar Paulo, está lá em Atos 23, o comandante romano mandou uma guarda pesada para levá-lo ao governador em Cesareia. E de lá,
no capítulo 25, ficou 2 anos, Paulo entre os governadores romanos, e aí ele exerce o seu direito de cidadão romano e apela para César, lá em Atos 25. E aí, quando ele apela para César, ele vai viajar para Roma, e nessa viagem para Roma ele sofre um naufrágio numa violenta tempestade. Está lá em Atos 27. E aí Paulo chega a Roma, em Atos 27 Paulo chega em Roma. Quando ele chega em Roma, ele pensava que já teria uma audiência com César. Não, ele vai para a prisão, e ele vai ter que esperar alguns anos para poder ter o primeiro julgamento por César. Nesse primeiro julgamento, Paulo vai ser libertado, e a história de Atos termina ali. Só que nós sabemos pelas escritas de Paulo, que Paulo, depois de mais ou menos 2 anos, é preso novamente em Roma. E aí Nero manda matar Paulo. E aí termina essa história de vida de um cristão que se converteu ao Senhor Jesus, pregou a palavra e ficou apanhando, sendo preso, levado de um lado para o outro, sofreu naufrágio, foi espancado, apedrejado, mas está escrevendo à igreja de Filipos sobre alegria. E é interessante, irmãos, que a igreja de Filipos é uma igreja pobre, muito pobre. A igreja de Filipos, ela foi formada por 2 grupos inicialmente. O primeiro grupo foi o grupo que se converteu com Lídia. Se não me falha a memória, eu não separei aqui, mas se não me falha a memória, Atos 15, alguma coisa assim. Paulo vai até o local onde as mulheres oravam, e ali ele encontra com Lídia, uma vendedora de púrpura, e ele prega o evangelho para Lídia e todos os seus se convertem, e as mulheres que andavam com Lídia, e então começa-se uma igreja com Lídia e os da sua casa. Atos 16, Paulo é preso, e Paulo está encarcerado lá em Filipos, e é aquela história que está Paulo e Silas, e meia-noite estão os dois lá cantando. A irmã olhou aí o texto, é Atos 15, Atos 16 também de Lídia? Ok, então é tudo Atos 16, irmãos. Aí ele está lá meia-noite louvando a Deus, depois de ter tomado um sacode, apanhou bastante, está lá à noite louvando a Deus, ele e Silas, cantando ao Senhor, adorando a Deus, e o soldado lá, o centurião que guardava, está dormindo, bem tranquilo, e de repente as grades se abrem e o centurião toma um susto, acorda com aquele chacoalhar todo lá, ele corre para dentro da prisão e ele já pega a espada para se matar, porque ele, como responsável, se as pessoas encontram, ou se eles fogem da prisão, ele seria morto e toda a sua família seria morta. Então ele vai se matar para evitar a morte dos seus familiares. Então ele pega a espada para se matar, e Paulo grita lá de dentro: opa, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E diz o texto que aquele homem entra tremendo, e aí ele fala: o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Ele falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E então ele pega Paulo e Silas e leva para sua casa e dá um banho neles, e Paulo prega para ele, para sua família, para os seus amigos, e aquelas pessoas se convertem, são batizadas, e ali começa um outro núcleo da igreja. E assim começa a igreja em Filipos, uma igreja simples, de pessoas simples, e eles dão uma oferta para os pobres de Jerusalém, pela pobreza deles, superior à rica igreja de Corinto. A igreja de Corinto, muito rica, muito abastada, manda uma oferta semelhante à oferta da igreja de Filipos, que era uma igreja pobre, e aquilo surpreende Paulo, e Paulo fala: olha, vocês novamente supriram as nossas necessidades. Paulo fica feliz de ver o desejo daquela igreja
trabalhar para o Senhor. E Paulo então escreve para esta igreja, para este povo, para a igreja de Filipos. Paulo vai falar sobre essa questão da alegria. E os versículos iniciais dessa epístola, irmãos, versículos 1 e 2, que eu quero introduzir ainda nesta noite. Paulo diz assim, começa assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só ressaltar uma coisa: essa primeira prisão de Paulo é uma prisão chamada prisão domiciliar. Não é a segunda prisão, não. A segunda prisão, Paulo vai para a solitária mesmo e vai sofrer muito mais. Mas nessa primeira prisão, Paulo está na prisão domiciliar. Paulo tem que pagar o aluguel de uma casa e ficar ali preso. Ele não podia sair daquela casa, mas ele podia receber visitas. E havia um centurião que guardava ele lá, e toda uma centúria. E a Bíblia vai dizer que todos os da casa de César ouviram o Evangelho. Paulo queria ir para Roma pregar o Evangelho, e ele prega. Todos os soldados ouviram o Evangelho. Não sei quantos creram, mas todos ouviram. Eu imagino que Paulo não tinha outro assunto para tratar com aqueles soldados, né? E eles tinham que ficar com Paulo, e eles falaram assim: vocês vão ter que me ouvir, né? Vocês vão ter que me ouvir, ou como disse o Zagallo em certa ocasião, vocês vão ter que me engolir, né? E eles tiveram que ficar ouvindo ali o Paulo pregar o Evangelho. E Paulo então pregou para todos os soldados que guardavam ele, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é uma prisão de qualquer maneira, né, irmãos? Ele está cerceado de poder ir e vir. Ele está ali dentro, não pode sair daquele local, apesar de não ser um local tão ruim quanto da sua segunda prisão. Muito bem, voltando aqui, pensando novamente agora, introduzindo essa epístola da alegria, que é a epístola de Filipenses. Voltando àquilo que estava falando no início, irmãos, nós vivemos em um mundo onde a tristeza é generalizada. O mundo caído está familiarizado com o desespero, com a depressão, com a insatisfação, com a frustração, com o desejo de felicidade duradoura, e que muitas vezes elas não acontecem. Não acontecem. Momentos de prazer e satisfação estão espalhados entre os momentos de dor e tristeza geral da vida. Muitas pessoas têm pouca esperança de que sua vida vai mudar algum dia, quanto mais para melhor. Se eles esperam alguma mudança, é uma mudança para pior. A desesperança vai aumentando com a idade, Aos longos anos de vida, muitas vezes se tornam longos anos de sofrimento, de insatisfação, perda de entes queridos, perda de amigos, e muitas vezes limitações físicas e dores. E é interessante, né? Eu estava essa semana lá em São Paulo, e acho que ontem nós estávamos indo para o culto, eu com a minha mãe, e estava, não sei mais quem estava com a gente no carro, e a gente estava saindo, e aí eu falei: essas pessoas são as que moram aqui na casa do seu Nestor. Seu Nestor era um vizinho nosso que já é falecido, né? Tanto ele quanto a sua esposa. E é interessante que nós começamos a falar: nossa, né? Quase todos aqueles senhores e senhoras que eu conheci desde a minha infância, porque eu morei sempre no mesmo lugar, lá em São Paulo, então a gente conhecia todo mundo. Falou assim: quase todos já morreram. Quase todos já morreram. E a gente foi enumerando alguns enquanto passava pelas casas, né? A gente falava de algumas pessoas e até lembramos de um ou outro que ainda estava vivo, né? Mas é interessante porque as pessoas que convivem ali, elas vão vendo seus amigos, seus parentes, vão morrendo, vão
saindo das suas vidas, e isso vai trazendo mais infelicidade de alguma forma para essas pessoas. Então vai produzindo essa insatisfação ainda mais com a idade aumentando. E a maioria das pessoas, irmãos, definem felicidade como uma atitude de satisfação ou de prazer com base em coisas positivas. Felicidade, para a maioria das pessoas, está com alguma coisa positiva, que gera assim uma grande satisfação, e não algo que possa fugir do seu controle. Mas na verdade, desta maneira, irmãos, a felicidade ela não pode ser planejada ou programada, ou muito menos garantida. Ela é experimentada apenas quando as circunstâncias são favoráveis. Se as circunstâncias são favoráveis, então eu estou feliz. Se as circunstâncias são desfavoráveis, então eu estou infeliz. Tem um cântico, acho que canta aqui, né? Aquele não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Às vezes nós cantamos, mas nem sempre vivemos. Mas olha aqui, tem um cântico ainda antigo também, né? Que eu cantei muito na minha adolescência e juventude. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, né? E a gente cantava, fazia gesto, batia palma, né? Aquela coisa toda. Mas será que de fato essa alegria ela é satisfatória para mim, ou só quando as circunstâncias são favoráveis? E se ela é só quando as circunstâncias são favoráveis, então a felicidade ela é ilusória e ela é incerta. Mas a alegria espiritual, por outro lado, irmãos, não depende do acaso ou das circunstâncias. A alegria espiritual, ela é uma confiança profunda, uma confiança permanente, independente das próprias circunstâncias da vida. Tudo está bem entre o crente e o Senhor. Não importa qual seja a dor, a dificuldade, a decepção, a rejeição, o fracasso ou qualquer outro desafio que esteja enfrentando, a alegria genuína permanece, porque esse eterno bem-estar é estabelecido pela graça de Deus na nossa salvação. Então ela não depende de uma circunstância. A alegria plena e mais duradoura e mais satisfatória, ela é derivada de um relacionamento verdadeiro com Deus. Essa é a alegria mais satisfatória. Ela não é baseada em circunstância ou no acaso, mas é a posse graciosa e permanente que cada filho de Deus tem do próprio Deus na sua vida. É isso que lhe satisfaz. Por isso, irmãos, a alegria é um tema importante em todo o Novo Testamento. O verbo alegrar, hairo, interessante, ele aparece 96 vezes no Novo Testamento. 96 vezes. O verbo. O substantivo desse verbo, que é rara, e mais algumas vezes também usado, e ele aparece 59 vezes. E as duas palavras juntas aparecem mais 13 vezes no Novo Testamento. Aí eu preciso de um matemático, né, irmãos? Porque eu falei os números, mas não calculei na minha cabeça. 96 com 59 mais 13. Aí eu já não estou tão... A gente está tão acostumado a parar de fazer conta. 90, tem que fazer. Agora tem que fazer a conta, irmão, senão eu vou ficar inculcado.
96 com 59, já fui melhor lá nas contas, hein? 96 com 50 são 146 com 9, 146 com 9, 155, é isso, né? 155 com 13 vai dar 165 mais 3, 168, eu estou certo? Bateu a conta? 168 vezes no Novo Testamento. Pastor também tem que saber fazer matemática, né, irmãos? Então, já fui melhor de conta de cabeça. Então, 168 vezes. Muito bem, e eu quero, para nós não nos alongarmos muito hoje, irmãos, com este assunto, eu quero só falar uma teologia bíblica, um pouco de uma teologia bíblica da alegria, e vou terminar com isso. Primeiro, a alegria é um dom de Deus. Davi declarou no Salmo 4: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Salmo 4, 7 e 8. Por que o salmista podia dormir em paz? Por causa da alegria do Senhor na sua vida. Ele podia deitar e dormir. No Salmo 16, 11, o salmista fala: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na tua presença, eterno prazer à tua direita. Em segundo lugar, Deus concede alegria para aqueles que acreditam no Evangelho. Quando ele anunciou o nascimento de Cristo aos pastores, o anjo disse: não tenham medo, estou lhes trazendo novas de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Qual é a boa notícia de grande alegria? Que Jesus veio ao mundo. Essa é a boa notícia de grande alegria, que deve nos alegrar ainda hoje. Jesus também disse aos seus discípulos em João 15, 11: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Cristo veio anunciar um evangelho que daria uma alegria sobrenatural e verdadeira para aqueles que o recebem como Salvador e Senhor. Paulo não estava feliz com as suas circunstâncias na cadeia, ele não estava alegre com as suas circunstâncias, mas ele estava alegre em Cristo. A sua alegria estava em Cristo. Então ele estava na cadeia, mas ele estava alegre, porque Cristo o colocou, ou permitiu que ele ali estivesse, e aquele momento, ainda que fosse difícil, ele sabia que havia algo proveitoso para ele e para o Evangelho de Deus, e isso lhe trazia alegria. Terceiro, irmãos, a alegria é produzida por Deus pelo Espírito Santo. Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em sua carta aos Gálatas, Paulo escreveu, muito conhecido esse texto: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas entre o fruto do Espírito está a alegria. Em quarto lugar, a alegria é vivida mais plenamente quando o crente obedece a palavra de Deus. O profeta Jeremias exultou no capítulo 15, versículo 16: quando as tuas palavras foram encontradas, eu logo as comi. E aí ele diz: elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. A alegria, irmãos, profeta Jeremias
O contexto do profeta Jeremias é um contexto de desolação, de destruição. O povo vai ser levado cativo, Jeremias vai ser mandado para o Egito, deportado para o Egito. Jeremias apanhou, Jeremias foi preso, Jeremias foi jogado na lama, no lodo. Mas olha o que o profeta Jeremias diz: quando encontrei a tua palavra, eu as comi, porque elas são a minha alegria e o meu júbilo. E João, ao escrever sua primeira carta, ele escreve aos seus leitores, na primeira carta, capítulo 1, versículo 4, ele fala: para que a vossa alegria seja completa. Quinto, a alegria dos crentes é aprofundada através das provações. Através das provações. A realidade cheia de alegria é vivida quando é contrastada com a tristeza do sofrimento e dificuldades. Em 1 Tessalonicenses 1,6, Paulo diz: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 6,10, Paulo diz também, Paulo fala: vocês podem estar, ele falando dele na verdade, sempre, ou entristecidos, mas sempre alegres, sempre alegres. Tiago aconselhou os crentes a considerarem motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. Motivo de grande alegria. Pedro encorajou com estas palavras: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se. Herança guardada nos céus para vocês, mediante a fé, que são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, estão entristecidos por todo tipo de provação. Veja que Pedro, assim como Paulo e assim como Tiago, coloca alegria e provação lado a lado. Ou seja, a provação também deve produzir em nós alegria, perseverança. E em sexto e último lugar, a alegria dos crentes se torna completa quando eles colocam a sua esperança na glória dos céus. Em Romanos 12:12, Paulo fala da nossa alegria na esperança. Pedro, em 1 Pedro 1:8, ele vai dizer: nisto, mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com a alegria indizível e gloriosa. Mais tarde, Pedro também exortou: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Judas conclui sua carta com uma linda bênção: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus nosso Salvador, sejam a glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. O vínculo de amor que Paulo tinha, irmãos, com os crentes de Filipos, parece ter sido o mais forte que ele teve com qualquer outra igreja. E a grande medida
desse amor é demonstrada na sua alegria pela qual ele os escreve. E o tema dessa carta é a alegria. A profundidade do relacionamento dele, com aqueles irmãos o encoraja, mesmo durante a prisão, a falar desta alegria. Apesar de ele estar preocupado com a unidade na igreja, com a fidelidade da igreja e com outros assuntos espirituais e práticos, a sua principal preocupação era porque eles podiam estar tristes em relação às aflições e até pela prisão do próprio apóstolo. Mas eles estão dizendo: permaneçam fiéis e alegres, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Paulo queria que eles não ficassem tristes, mas compartilhar de maneira completa da sua alegria profunda e duradoura que há em Jesus Cristo. E um testemunho notável da maturidade dos crentes de Filipos é que Paulo não faz nenhuma menção de qualquer problema teológico ou moral na igreja filipense. Nenhum, não há problema sério para ser resolvido naquela igreja. E isso também traz alegria para o apóstolo. Então, o tema desta carta é este, e nós apenas introduzimos, não falei nem Paulo e Timóteo ainda, mas veja quão importante é nós entendermos, ou termos uma teologia correta do que é alegria. Porque às vezes, irmãos, nós aguardamos ou esperamos que a nossa alegria esteja realmente apenas em coisas ou momentos que possamos viver. Mas a nossa alegria está muito além disso. Como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. É o que nos fortalece, é o que nos incentiva a continuar. Irmãos, se nós pensarmos nas nossas condições como igreja, somos uma igreja pequena, uma igreja pobre, uma igreja que sofre, uma igreja que passa por dificuldades muitas vezes. Muitas vezes nós olhamos para as cadeiras vazias e muitas vezes pensamos: puxa vida, aquele irmão não está mais com a gente, mudou-se, outro foi para lá. Puxa, se todo mundo estivesse aqui, a igreja estaria mais alegre. Muitas vezes sofremos dentro do nosso coração com essas questões. Mas na verdade, irmãos, a nossa alegria está no Senhor. Nossa alegria está no que Cristo fez. Mesmo nas lutas que passamos e nas dificuldades que enfrentamos, nós permanecemos alegres, porque o Senhor é o objeto da nossa alegria. Não temos as condições que gostaríamos de ter para fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Nós queríamos já ter mudado o teto, nós já queríamos ter mudado o piso, não, mudado de lugar, comprado um terreno bonito, num lugar bom, visível para toda a cidade, colocado uma fachada com uma grande luz para todo mundo ver, a primeira igreja batista de Itapeva. Mas Deus nos colocou aqui, num lugar simples, num galpão grande, com pouca utilidade, por assim dizer. Nós já discutimos, já falamos tanto disso, mas aqui é o lugar que Deus tem trabalhado nas nossas vidas e nos nossos corações, e nós devemos estar alegres pelo que Deus tem nos dado, satisfeitos com o Senhor, felizes pelo que Ele tem nos permitido ter. Porque a alegria nossa está no Senhor. A nossa alegria, irmãos, nosso objeto de alegria é Cristo. Que nós possamos, irmãos, pouco ou muitos,
Se no futuro tivermos um lugar grande e bonito em outro lugar ou aqui mesmo. Se tivermos no futuro 100, 200, 300, chega, ou não, de pessoas entre nós. Ou não tivermos, ou continuarmos com 20, 30, 40, e aí chega 50, sai 10, né? Aí depois sai mais 10, sai mais uma família para outra cidade, aí a igreja volta para os 20. E a gente fala, meu Deus, né? Lutando tanto, e lá vai a igreja. Aí de novo ela vai, agora vai, daqui a pouco sai outro, vou para São Paulo, vou para Sorocaba, vou para não sei aonde, e vai embora, e a gente, não importa. Nossa alegria está no Senhor. A nossa alegria está em estar satisfeitos no Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Não vamos dizer, né, irmãos, que em alguns momentos nós sentimos até certo desânimo em alguns momentos. Às vezes falamos, puxa vida, será que nunca vai mudar essa realidade? Mas aí de repente a gente fala, para com esse pensamento, né? Isso não vem de Deus. E nós nos alegramos no Senhor e descansamos na sua soberania. E sabemos que Ele é o Senhor que cuida das nossas vidas. E a nossa alegria está em viver para a glória do Senhor. Irmãos, que nós possamos, e quando nós continuarmos olhando para essa carta aos Filipenses, eu gosto muito dessa carta, nós vamos ver que os motivos que traziam alegria para a vida de Paulo nesta igreja eram os motivos corretos. Paulo fala, sempre oro por vocês com alegria, porque tudo que eu ouço falar de vocês produz alegria no meu coração. Quando eu era mais jovem, e concluo com isso, eu me lembro do meu pastor falando muitas vezes, e de outros pastores que eu ouvi isso, principalmente dia do pastor, né, quando o pastor é homenageado, recebe sapato, terno, naquela época, né, recebia o uniforme completo, essas coisas e tudo mais. E eu sempre lembro de ouvir pastores, e meu pastor e outros pastores que eu tive a oportunidade de ver nesse dia, e eles falaram assim, olha, o que eu gostaria mesmo, e o que me alegra é ver uma igreja obediente, uma igreja que ama as Escrituras. E às vezes eu ficava ouvindo aqui, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, né? E tá alegre, ganhou um sapatão novão bonito, e tal. E depois vindo para o ministério, e estando no ministério, irmãos, eu entendo hoje o que eles estavam dizendo. E eu sei que a alegria de um pastor, de um líder ou na igreja, não é ter bons presentes ou ter o melhor salário do mundo ou qualquer coisa assim. A nossa alegria como ministros do Senhor e servos do Senhor é ter uma igreja que ama o Senhor, que ama a sua palavra, que é obediente à palavra de Deus. Isso não, como parafraseando o comercial, né? Isso não tem preço, né? Para todas as outras coisas existem, não vou falar, que eu vou fazer propaganda, que eles não estão me pagando. Mas para nós, a nossa satisfação é ser, e a alegria nossa como igreja é ser uma igreja realmente que ama ao Senhor Jesus, e que nós possamos de fato produzir essa alegria. E nossa, é tão gostoso quando a gente está longe ou já passou por um lugar e de repente a gente ouve de um irmão ou de uma igreja que fala, olha, nossa igreja aqui está assim, assim, o irmão fulano está bem, tá? E a gente lembra daquele irmão que a gente ajudou, que a gente trabalhou, e a gente fala, puxa, isso nos traz alegria. Essa é a alegria verdadeira para nós que amamos o Senhor. Que Deus continue a nos abençoar e que essa alegria nos contagie cada vez mais, e que possamos assim também estar alegres sempre no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o último hino. Convido os irmãos a ficarem em pé.